Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, na qual nós tratamos do mundo do trabalho. Hoje temos a alegria de visitar o Sindicato dos Padeiros de São Paulo, no centro da cidade, e vamos falar com o Chiquinho Pereira, seu presidente. Vamos falar um pouco de conjuntura. Chiquinho, o Brasil endireitou. Nas últimas eleições, a direita ganhou de lavada. Isso cria uma conjuntura muito desfavorável para os trabalhadores, porque a direita, essencialmente, ela é agressiva aos trabalhadores, a ideia de organização sindical e também a ideia de ampliação de direitos. Queria saber o que você está pensando, se você também tem essa leitura, e entenda essa leitura, como é que a gente vai fazer o enfrentamento? Não, de fato, nós estamos sob uma interrogação bastante grande, bastante acentuada, porque os primeiros sinais, já ao fechar as eleições, já tinha sido anunciado algumas coisas que já deixavam os trabalhadores assim com um pouco de medo. Por exemplo, no segundo turno, o vice-candidato, na chapa do atual presidente, ele dizia, por exemplo, que a reforma trabalhista teria que aprofundar um pouco mais, que foi pouca coisa, não estaria contente com a reforma trabalhista. Portanto, ele já oferecia de cara a possibilidade de retirar 1/3 de férias dos trabalhadores e o 13º, que são conquistas antigas, né? Então, por este sinal, nós entendemos que o que vem por aí deve ser algo extremamente pesado. E eu concordo realmente que esse cenário todo nos deixa bastante preocupado, principalmente os trabalhadores, porque esses vivem já de um emprego, de certa forma, precário, com salários baixos, com direitos sendo ameaçados a todo momento. A recém-reforma trabalhista aprovada se encarregou de tirar uma série de direitos, querendo o governo admitir ou não, mas tirou direitos, inclusive, né? Prometeram aí muita coisa para os trabalhadores, né? Inclusive a questão do emprego, né? Foi prometido que, se a reforma trabalhista fosse feita, por si só ela seria geradora de milhões de empregos formais e de qualidade. E o que nós estamos vendo aí é o aprofundamento, né, o aumento do desemprego de uma forma geral. Então, por este lado, a gente sente realmente, até de certa forma, um pouco de medo, porque nós estamos vendo realmente que a situação não é boa e é preciso reagir de forma inteligente, de forma responsável, para ver se as pessoas, se os trabalhadores, principalmente aqueles de baixa renda, não sofrem tanto como têm sofrido até agora. Chiquinho, você falou sobre a necessidade de articular uma resistência e de buscar, digamos, o enfrentamento aos ataques que a gente já vem sofrendo e ataques também anunciados. No caso do sindicato, você faz essa resistência pela base, mobilizando as categorias, mas há também, digamos, os arranjos, no bom sentido, de cúpula, pelas centrais sindicais. Como é que você vê o enfrentamento? Ou seja, padeiros fazem a mobilização aqui na base, metalúrgicos, comerciários, etc. E o entendimento institucional com o parlamento, com os presidentes de partido, com as lideranças partidárias, com a Câmara, com o Senado, com o governo, as centrais é que devem fazer? Então, eu acho que esse momento é um momento assim de extrema responsabilidade. A própria conjuntura, ela se encarrega de chamar todos aqueles atores sociais, aqueles que têm responsabilidade política e social, para discutir esse momento. O que é certo, e isso é assim fundamental, que há um clima, o país está andando, pelo menos até agora, dentro de uma linha de trazer muito prejuízos, principalmente para aqueles trabalhadores de uma qualificação menor, uma qualificação mais baixa, poderíamos assim dizer. E isto, evidentemente, que é preocupante. Mas nós temos aí o movimento sindical completamente atingido, porque foi atingido os sindicatos de uma forma geral, foi atingido as centrais sindicais de uma forma geral, e algo que eu vinha alertando o movimento sindical, que a intenção, o pano de fundo, era acabar com o Ministério do Trabalho, isso já está acontecendo, inclusive. A proposta é
para diluir o Ministério do Trabalho e aí desaparecer. Então, mais do que justo, é necessário que esse movimento sindical reaja, que as centrais sindicais busquem realmente uma forma de se organizar que leve as suas preocupações para os partidos políticos, para as entidades outras da sociedade, no sentido de fazer um movimento, força, e estabelecer um certo equilíbrio. Todos nós queremos a modernização do país, todos nós queremos que o país cresça, mas não pode crescer, não pode se desenvolver se não levar em conta realmente a grande massa trabalhadora, que é quem constrói a riqueza desse país. Chiquinho, nós somos de uma geração que lutou para restabelecer a democracia. E nós tivemos talvez o ápice dessa luta, a promulgação da Constituição há 30 anos. E para a gente há uma questão central que é a defesa da democracia. Então eu queria te ouvir. Como é que nós podemos, movimento sindical, setores progressistas da sociedade, os partidos democráticos, a academia, os artistas, mesmo o empresariado nacional, como é que nós podemos somar forças para dizer não se mexe com a democracia no Brasil? Olha, assim, eu acho que nós que vivenciamos alguns períodos difíceis que este país atravessou, quando se trata da questão da democracia, nós sabemos o real valor dessa palavra, dessa expressão, na prática. O que é a ausência dela, a falta dela, o que significa, e tê-la, essencialmente, também qual é o seu significado. É necessário, realmente, que haja uma conversa entre os brasileiros organizados nas mais diversas instituições, em colocar que podemos fazer tudo o que for necessário para o país encontrar o seu rumo, mas com um olho extremamente clínico em cima de algo que para nós é vital, que é a democracia. Isso nós não podemos, não tem como ter qualquer desenvolvimento racional, com qualquer respeito humano, se não preservar a democracia. Eu confesso a você que, neste momento, talvez aí por essa mudança assim um pouco brusca, entendo que fico, de certa forma, um pouco preocupado com essa questão da democracia. E, por esta razão, eu apelo, eu acho que todos os segmentos da sociedade, porque todos nós queremos um Brasil forte, um Brasil melhor, um Brasil de progresso, um Brasil que caiba a todos que vivem aqui, e de forma bem. Então, cabe, essencialmente, a todos nós esta preocupação. Acho que nós temos que fazer esse debate com todas as instituições, no sentido de fazer com que podemos mexer para lá, para cá, para cima, para baixo e tal, mas a democracia, a Constituição, isso são bens, são patrimônio do nosso povo, patrimônio do nosso país, e nós não podemos abrir mão disso. Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. A democracia, aparentemente, é uma ideia abstrata, mas se nós formos observar, as grandes conquistas do povo brasileiro, sobretudo nos últimos 50 anos, ocorreram no regime democrático. Por exemplo, o 13º salário foi homologado, digamos assim, oficializado no governo Jango, que era um governo trabalhista do nosso lado. E nós tivemos depois, na Constituinte de 88, por exemplo, abono de férias de 1/3 não existia. Licença maternidade passou para 120 dias. Não havia licença paternidade. A multa do Fundo de Garantia passou de 10% para 40%. E assim tantos outros direitos nós obtivemos na democracia. Então, Chiquinho, como é que a gente fala com os trabalhadores e explica e orienta no sentido de que as conquistas têm relação com a democracia, que fora do ambiente democrático não é possível haver conquistas? Então, esse talvez, Franzin, seja o papel principal das organizações sindicais. Nós, aqui no Sindicato dos Padeiros, nós conseguimos enfrentar esse primeiro momento de um ano de reforma trabalhista, onde os direitos realmente ali estavam em jogo, exatamente fazendo dessa forma, indo à base, indo discutir com o trabalhador essa necessidade e dizer a ele que o direito, por exemplo, de sindicalizar,
o direito de fazer as assembleias e estas terem valor, né? O direito do trabalhador poder dizer na empresa onde trabalha que ele é sindicalizado porque o sindicato é uma instituição importante para ele. Essa coisa só é possível realmente se nós garantirmos essa tal de democracia. É preciso que entenda isso, ou seja, os nossos direitos, os nossos ganhos estão intrinsecamente ligados a esta liberdade de poder negociar, essa liberdade de poder discutir com o empregador, com o governo, com os vários atores da sociedade, como que nós podemos ter ganho. É inadmissível, é impossível pensar que um país possa desenvolver com o povo sem recurso, com o povo sem dinheiro, com o povo sem trabalho, com o povo sem ter algum tipo de proteção para que ele tenha minimamente dignidade. Nós estamos vendo, de certa forma, aí, o nosso país, o nosso povo triste, o nosso povo aí de meio de cabeça baixa. E nós precisamos reerguer, nós precisamos dar uma injeção de ânimo nisso. E a primeira injeção de ânimo é dar garantias ao nosso povo, a quem vive neste país, que este valor chamado democracia, ele está preservado e nós temos que trabalhar para aprofundar e não restringir. Muito obrigado, Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros São Paulo e membro da direção nacional da UGT. Um forte abraço, até o próximo vídeo da semana.